escola sobre Jesus. E Emmanuel colocou como título, né, o grande futuro. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Messias asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da mente humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não desertou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpira a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Então, realmente, na resposta de Jesus, é justamente o que fala no Evangelho, né, que a gente conhece quando achavam que ele era o rei, né? O rei dos judeus, a preocupação de que ele quisesse tomar o reino da terra, né? E ele, então, fazia questão de dizer: meu reino não é daqui. Então, o reino dele não era daqui. Só mais tarde que todos conheceriam esse reino, que é justamente veio através de todas as lições que ele deixou para que a gente entendesse de que reino ele estava falando, né? E não do reino terreno, que é passageiro, né? Então, o verdadeiro reino realmente é o reino dos céus. Então, mais esta vez, nós estamos aqui reunidos em seu nome, buscando, né, entender a sua palavra, buscando vivenciar o seu ensinamento e nos desligar das coisas materiais, nos preparando, vivendo, como fala o apóstolo Paulo, vivendo na terra sem ser da terra, sem ser ligada às coisas da terra, que são passageiras, que são materiais, mas nos preparando realmente para poder vivenciar esse reino que Jesus traz para nós através das suas lições. Então, que estejamos sempre, né, ligados e buscando entender e vivenciar esses ensinamentos em qualquer ambiente em que nós estejamos. Que assim possa ser, Senhor, hoje e sempre, envolvendo o nosso companheiro, Leonardo, que virá trazer para nós nessa manhã esse estudo, para que possamos entender, né, a realeza que podemos viver no ambiente em que estejamos. Que assim possa ser. Então, é isso. Muito bom dia a todos, prazer enorme revê-lo, estar de novo aqui nessa casa, que eu tenho tanto carinho e amor, né? Eu vim falar sobre a Casa Espírita. E o nome da palestra? Santa Casa Santa.
Não sei se vocês conhecem. A música. É a música Santa Casa Santa. Alguém não conhece? Acho que nós conhecemos, né? É uma música lindíssima, que toca muito o coração da gente, né? E eu queria falar sobre casa espírita. E aí eu vi essa música, eu falei, gente, eu vou usar essa música. Mas eu pensei, não, falar sobre uma palestra sobre uma música, e me recolhi. Até que uma vez no EBN foi feita uma palestra cantada. E na hora eu falei assim, gente, por que não fazer, né? Eu fiz, não, vou fazer sim. E aí eu liguei para Cláudia Dutra, da Rádio Rio de Janeiro, que já foi do IABN, e falei com ela, Cláudia, que o Carlinhos Conceição, que é o autor da música, tem um programa lá. Eu falei assim, você consegue perguntar para o Carlinhos, falar com o Carlinhos sobre a história dessa música, né? Eu falei, o que você tem para dizer dessa música? Ela falou assim, não, pergunta você. E me deu contato. E eu entrei em contato com o Carlinhos. E aí, a primeira resposta, primeiro que ele não me respondeu. Visualizou, sabe aquele pontinho azulzinho? Não respondeu. Eu até ter esquecido. Aí eu perguntei de novo. Aí ele me respondeu, falando assim, eu acho que é tudo o que uma casa espírita tem que ter. Só. Eu falei, mas como assim? Eu queria mais, né? Bom, eu queria... Aí depois eu pensei, não, mas é isso. Então a gente vai conhecer ou vai ouvir essa música. Quem já conhece vai tentar ver com uma outra forma e conhecer aqueles que vão ouvir pela primeira vez. Tudo que uma casa espírita tem que ter. Todos ouvem? Aqui, nessa casa que comprei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tornei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Nesse povo espiritual, eu conheci a vida real, com nitidez como um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa é quando santa, posto de emergência, hospital de alma. Quem sabe pode falar. Transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos dele, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, tudo do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religando e religuei. A casa é quando é santa, posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendente de alma, frente de serviços, que a todos
pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos teus. Depois de muitos e muitos passos, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dor e nas sementes calma, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dor e não sementes calma, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Gostaram? É lindo. Ele cantou aqui. Ah, é? Ele já fez uma palestra há algum tempo pra gente aqui. Eu não cantei por dois motivos. Não ia fazer esse constrangimento com vocês aqui para fazer isso, né? Não é fazer isso. E não tem como eu cantar essa música sem me emocionar. Essa música me emociona muito. A música me emociona muito. E eu tenho esse problema com... Esse é o Carlinhos Conceição. Quem não conhece, tem um programa na Rádio Rio de Janeiro que fala de músicas, né? Sobre canção. E ele é o nosso autor desse hino, dessa oração, do reflexo real do que é uma casa espírita. Coloca para mim, por favor, porque já aqui mudou. Então, antes da gente começar, eu achei interessante a gente falar um pouco sobre o espiritismo também, né? Antes de a gente falar diretamente sobre a casa espírita, sobre a música. Ontem, até lá no IBM, na palestra das 19 horas, aí a gente sempre pergunta, alguém pela primeira vez na casa e tal, e a palestrante perguntou assim, foi interessante, ela perguntou, além da pergunta de alguém pela primeira vez na casa, alguém que não conheça a doutrina, ou que está começando agora, e algumas pessoas, 3 pessoas levantaram a mão. E logo depois, a gente reiniciou o curso do ESG, e uma dessas pessoas, uma menina, ficou no curso. E quando eu fiz o curso para palestrante, atualização e etc., sempre é mencionado da importância da gente falar como se falasse para as pessoas que realmente, de fato, estão chegando, né, na casa. Porque nós temos aqui pessoas que são tarefeiras, são antigos, conhecem, mas muitas das vezes estão chegando pessoas, né, que não conhecem a doutrina, ou estão iniciando na doutrina. E mesmo a gente que já tem um certo conhecimento, uma certa caminhada na doutrina, muitas das vezes a gente, infelizmente, falo até por mim, a gente faz muitas coisas no automático, a gente nem pensa mais no que o que é. Então é importante a gente lembrar certas coisas, né? Carlinhos Conceição, você tirou do ponto onde estava, né? Deixa eu voltar, adiantar. Não, deixa eu colocar até, porque é a letra da música. Aí. Voltamos. E aqueles que me conhecem sabem, né? Eu
sou tranquilo, mas quando eu falo, eu bebo muita água. Não sei o que acontece, é só em palestra. Enfim. Então é importante a gente iniciar falando, lembrando, né? Deus, quando foi perguntado, né, por Allan Kardec, o que é Deus? E a resposta dos nossos amigos espirituais foi: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Lembrando que ele não perguntou quem é Deus e o que é Deus. Né? E Jesus é o nosso guia e modelo. E Kardec é a nossa base espírita, é o codificador, é o que fez a codificação, né, da nossa doutrina, do nosso Pentateuco. Nós iremos falar daqui a pouquinho. E qual é a máxima do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? E olha que interessante essa resposta. Se você for olhar no Google, ou antigamente, hoje em dia é Google, né? Mas antigamente era dicionário. Isso da época do dicionário, né? Nós aqui, né? Falando do dicionário, procurar a palavrinha lá, abrir a dicionário, isso aqui você vai no Google, né? Vai falar o que? Ajuda material. Que também é, né? Mas só que ela é muito mais abrangente. E nós estamos num local que eu, particularmente, não consigo apontar outra casa maior ou melhor do que a Casa Maria de Magdala. Então, o que os Espíritos nos falam sobre a caridade? A benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Está no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é sempre importante a gente lembrar o que fala sobre a caridade. E lá nas explicações dos nossos amigos espirituais, superiores, eles falam que não é uma das condições. Ah, você tem que fazer isso. Não. Ela é a única condição de salvação. Porque dentro da caridade, dentro dessa explicação, estão todas as coisas materiais que precisamos, o amor, vencer o orgulho, que é o nosso maior problema, vaidade, inveja e todos os outros sentimentos, né? Ciúmes, está tudo incluído aqui, que é a benevolência e a indulgência, e perdoar as ofensas. Né? Como é difícil, né? O que é uma casa espírita? Segundo Emmanuel, na psicografia do Francisco Cândido Xavier, do Reformador, o centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças e aprimorarmos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. É interessante esse ponto, porque a gente sabe o que é uma casa espírita, né? Ah lá, a gente vai rezar, a gente vai orar, a gente vai e tudo mais, mas a gente olha o conceito, né? É a escola, educandário, onde a gente aprende, onde a gente ensina e aprende a plantar o bem, recolher e etc. E a fazer a caridade. São escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. É importante pontuar isso porque realmente, né? Porque na casa espírita a gente tem por base a doutrina espírita. Outras religiões têm por base as suas leis, os seus códigos. São núcleos de estudos de fraternidade, de oração e de trabalhos praticados dentro dos princípios espíritas. Está na orientação do Centro Espírita pela FEB, em 2006. Então, são núcleos de estudo, porque a gente tem que estudar sempre. O primeiro ensinamento é amai-vos. O segundo, instruí-vos. A gente tem que estar sempre estudando.
Sempre estudando. São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho, praticados nos princípios espíritas. É uma oficina de trabalho onde nos aprimoramos para bem servir a divindade por meio da nossa transformação moral e do socorro a nós, né, e aos nossos irmãos. São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. E aqui está uma coisa que onde se reconhece o verdadeiro espírita, né? Que é o quê? Sua transformação moral e o esforço que a gente faz, né, para combater as nossas más tendências. Cada um sabe o que tem, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser transformado. E muitas das vezes a gente vai reconhecer isso como? Através dos estudos, através da reforma íntima. Porque se a gente não estuda, a gente vai se achar sempre bom. Ah, mas eu sou sempre o certo. E quando a gente vai estudando, a gente vai pensando, eu fui orgulhoso, eu fui ciumento. Né? São sentimentos que a gente, quando a gente vai estudando, vai ouvindo, a gente vai se reconhecendo, fazendo essa transformação, né? Essa reforma íntima, que a gente se reconhece. Eu preciso mudar algumas coisas em que, se eu não estiver estudando, se eu não estiver prestando atenção, muitas vezes eu vou passar batido. Eu vou pensar que o outro amiguinho que está errado, é o meu irmão que está errado. E muitas das vezes eu posso estar errado. E aqui está. São essas oficinas que a gente vai estar fazendo o quê? O aprimoramento íntimo. Pela prática do Evangelho, pelo estudo. Nota seca. Hospital de almas. Né? Porque enfermos todos nós somos. Todos nós. Hospital de almas nos dois planos, né, gente? Mais uma vez, aqui, então, nossa, hospital, literalmente. São postos de atendimento fraternal para todos os que buscam, com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Então, são o hospital e posto de atendimento fraternal. Para que todos que buscam a orientação, esclarecimento, ajuda, consolação, um ombro, um abraço, um ajudar, ao se sentir útil, as amizades e por aí vai. E a doutrina espírita? É um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. A gente mencionou lá, vamos falar aqui agora. Que é a doutrina espírita, né? A codificação. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. O Pentateuco, como nós conhecemos. O que é Espiritismo? É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Isso quem colocou foi o Allan Kardec, na sua obra O que é Espiritismo. Origem e destino dos espíritos, bem como com as suas relações com o mundo corporal. Espíritos todos nós somos, né? Mas ele explica o que é o Espiritismo. É a relação que a gente tem com o mundo corporal, como aqui estamos encarnados.
que mencionou, né, na leitura e na prece, no seu comentário, né, a relação do mundo e tal. As pessoas, alguns falam, né, que aqui o mundo espiritual, na verdade, é o reflexo daqui do mundo carnal. Na verdade, é o contrário. Aqui é o reflexo do mundo espiritual. Só que lá, muito melhor, né? Errado. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem e para onde vai, e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Está lá também no segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso aqui é interessante, né? Jesus disse do Consolador, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem e para onde vai, e por que está na Terra. A doutrina consoladora, né? Que explica, que nos informa, né? Não é aquela coisa, é porque é, né? E traz também a nossa fé raciocinada, para a gente desenvolver isso. Fazendo que o homem saiba de onde vem e para onde vai, e por que está na Terra. E cabe aqui falar, né? Às vezes, acho que a grande maioria, né? Quando vem para a doutrina espírita, pensa que vai ser agora, vou encontrar a paz. Vendo engano, né? Mas a gente, na verdade, não vai fugir dos problemas. Na verdade, você vai ter forças, discernimento para enfrentar esses problemas. E muitas das vezes saber o porquê que você está passando por aquilo. E saber também, dentro do vigiar e orar, não atrair mais coisas. E saber passar por esses problemas. E enfrentar esses problemas. E isso é o Espiritismo. Muitas das vezes a gente tem lá fora do Espiritismo, que não cabe nenhuma crítica, mas só um comentário, e principalmente antigamente se falava o quê? O que Deus quer. Né? O que Deus quer. Vontade de Deus. Como é que é? Uma vez eu vi uma pessoa falando, vontade de Deus, enfim, depois eu lembro. Mistérios da fé. Muito falado também, mistério da fé. Mas por que você pede para ele, que ele vai ficar curado, você não pede para você, etc. Mistério da fé. É porque você teve fé e eu não tive fé. Não é assim, né? Por isso que a doutrina espírita nos traz o raciocínio, a fé raciocinada. E nos explica. O que é o movimento espírita? É o conjunto das atividades realizadas por pessoas, isoladamente ou em conjunto, e por instituições espíritas, e que visa colocar a doutrina espírita contida nas obras básicas de Allan Kardec, ao alcance e ao serviço da humanidade, através do seu estudo, de sua prática e de sua divulgação. É o movimento que a gente faz parte, né? Dentro que a gente procura, do que a gente quer, seja aqui na Casa Maria de Bagdal, seja no PBM, seja em outras casas, né, que a gente faz, muitas das vezes, sozinho, que a gente pode fazer, ou em conjunto. A reunião pública é uma reunião destinada ao público em geral, no qual são realizadas palestras sobre temas relacionados com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, voltadas a atender aos interesses da população em suas necessidades e esclarecimentos e consolação. Radinho ali. Né? Que é o que a gente está aqui, né? Essa reunião pública. Às vezes a gente vai para a reunião pública. Muitas das vezes as pessoas pensam que vão tomar um passe. E o que é uma reunião pública? É bom a gente lembrar. É destinada, né, a todo o público, falar sobre coisas, sobre a doutrina, sobre o Evangelho de Jesus,
e trazer esclarecimento e consolação. Quantas vezes a gente não sai daqui, né, depois de ouvir algumas palavras, e a gente sai leve, tranquilo, com aquelas palavras, nos trouxe conforto, né? E muitas das vezes até a realidade do que você até sabe, mas com outras palavras, você é isso. Isso acontece no nosso dia a dia, até no trabalho, na escola. Às vezes o professor está ensinando para o aluno ali e o aluno não pega. E às vezes fala de outra forma, entendi. E isso aqui ocorre. Então, passando assim, bem ao passar mesmo, sobre essa doutrina, a gente vai agora... Porque quando eu comecei a fazer essa palestra, eu já ia falar sobre a casa, sobre a música. E aí, eu falei assim, não, a gente tem que falar, comentar, porque a gente chega lá, a música, a letra, e a gente vai lembrar. E como foi gostoso até falar sobre isso, escrever. E a gente ter escrito ali as definições, o que é, né? Porque muitas vezes a gente esquece. O papel da casa. Muitas vezes a gente pega até na prática e a gente não sabe nem a teoria, né? E é bom a gente lembrar. Eu falei, ele é o Carlinhos, né? Já veio aqui na casa, já fez a palestra, alguns, né, já vieram pessoalmente com ele. E ele tem várias músicas. Tem um programa no YouTube também, que ele está morando hoje em... Gente, em São Paulo, na Serra. São Paulo. É em Campo de Jordão. Não, fala não, que eu vou lembrar. Lembrei. Campo de Jordão. Está em Campo de Jordão e ele está fazendo a live. Eu participei uma quarta-feira. E ele canta, né? São músicas que ele fica cantando. E músicas lindas que ele tem, realmente. E além do programa na Rádio Rio de Janeiro, também de músicas, não só dele, mas também de outros artistas espíritas. Nós temos muitas músicas lindas, né? Então vamos lá. Calma, eu não vou cantar. Vamos ficar tranquilos. Aqui nessa casa eu me encontrei. Entrei aqui dentro e saí. Quem não se encontra numa casa espírita como você, né? Bem, a primeira vez que vim aqui na casa, eu já falei sobre isso da outra vez que eu falei numa outra palestra. Seu Fernando, que me pediu para trazer coisas para aqui, que eu tinha umas doações. E aí eu falei, quando eu estive com ele, eu falei assim, nossa, que encantado, a casa é isso e tal. E ele virou para mim e falou, lá durante muitos anos foi minha primeira casa. Hoje é minha segunda. O seu Fernando Cardoso, ele era até dirigente, diretor lá do IABM. E ficou de frente durante muitos anos lá. E ele tinha um carinho enorme por aqui, e ele falou para mim, e lá é a minha segunda casa. E quando a gente se encontra, quando a gente, né, vai no local, é exatamente isso. Isso aconteceu no IBM comigo. Eu estive numa outra casa antes de ir para o IBM. Gostei, mas aquela coisa, não era para ter ficado. Acabou o curso, não dava, e aí eu consegui me encontrar no IBM e de lá não saí. E quando eu vim para cá, eu também me encontrei. Não tem como não se encontrar, né? Eu vim aqui, às vezes, trazer algumas coisas e tal. Não tem como. Eu sempre falo, não, se eu vier aqui tomar um café, eu não vim aqui. Aí eu vou ali, fico ali sentadinho, fico olhando, respiro o ar daqui, né? Então, isso aqui é sensacional. Nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi sair. Porque quando a gente chega numa casa espírita, tem aquela máxima, né? Ou por amor, ou pela dor. Como uma doutrina relativamente, entre aspas, nova, poucos são o que nasceram, né, no berço espírita. Meu pai era espírita, minha mãe era espírita, né? A maioria ainda é que veio de outras religiões, né?
Então, geralmente, a gente vem pela dor. Eu, por exemplo, vim pela dor. Então, nessa casa eu me encontrei, é exatamente isso. Quando você entra e você é amparado, quando você é acolhido, você se encontra. E você vê saída. E foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Perdão. E isso inicia a música assim, e é exatamente como uma casa espírita tem que ser. A gente se encontrar, a gente vê o amor, a gente vê que fazer o trabalho do bem faz bem, cicatriza as suas feridas. A caridade é onde você se fortalece, é onde você cresce, moralmente e espiritualmente. Depois de muitos e muitos passos, estudos e água da paciência. E é importante a gente falar, né? Do passe da água. O passe por fluidoterapia é uma das maneiras de encontrar o equilíbrio energético da alma. É o que logo depois nós teremos aqui após a palestra. Né? O Emmanuel, através do psicografia do Chico Xavier, apresenta a seguinte definição. O passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. A gente às vezes vem para o passe, né? Tomar um passe, não, perdão e tal. Então, esse é o passe, segundo o Emmanuel. A transfusão de energia, que tanto bem nos faz. Né? A água fluidificada é uma água normal, né? É uma água normal. Muitos pensam no início, não, mas é uma água tratada, não, uma água normal. E vai receber os fluidos magnéticos que serão absorvidos com facilidade devido à sua neutralidade. Ela é muito utilizada em tratamentos espirituais ou de doenças corporais por conta de fluidos medicamentosos. Eles poderão atuar diretamente nas células de seu organismo, diminuindo o processo de oxidação e auxilia na produção das células de defesa e ajuda no transporte de nutrientes. A fluidificação da água é feita pelos auxiliares desencarnados do plano espiritual. Eles irão transmitir sua energia de luz, magnetizando a água. Esse processo exige fé do paciente, que receberá o tratamento que irá transmitir os fluidos através da condução eletromagnética da água. Esse processo poderá expandir os átomos físicos, permitindo a entrada dos átomos espirituais que ajudarão na cura. Ou seja, tanto o passe quanto a água fluidificada, ao você tomar a água e ao tomar o passe, depende também da sua fé. Se você vou lá, mas não está nem aí, você até vai receber algum benefício, mas não vai ser na sua totalidade com fé que você vem aqui para receber um passe, quando você entra em oração, aguardando, esperando aquele momento de receber o passe, de tomar uma água fluidificada. O passe todos nós já estamos tomando quando a gente já vem para cá. Eu vim em cima da hora, que eu não gosto da primeira vez que isso acontece, eu já vim ouvindo a música, já vim orando. Por isso que eu cheguei calmo. Senão a gente chega, até cansado, chega nervoso, qualquer lugar a gente chega nervoso. Ai, meu Deus. Então é importante, gente, porque eu sei que eu já vim para cá, eu já estava recebendo meu passe, eu já sei que eu já estava sendo preparado para aqui estar falando.
Não sei se vocês viram o filme. Gente, famoso filme. Ó, memória. Fala não que eu vou lembrar. Lembrei. Nosso Lar. Com a memória boa, viu? Eu lembro. Nosso Lar. O filme Nosso Lar, o André Luiz, ele até tem um choque, né? Que ele volta a casa depois de alguns anos e a esposa já estava com outro matrimônio. Mas depois ele vai lá e ele dá o passe, ele faz sobre a água. E o novo cônjuge, né, bebe aquela água e ele melhora. Então, é isso aqui que ela fala. A fluidificação da água é feita pelos auxiliares desencarnados pelo plano espiritual. Então, a água já está sendo, né, fluidificada. Religar e reloguei, filosofiquei, tomei ciência. Quantas vezes, né? O Espiritismo nos ensina também que a gente está aqui porque a gente precisa evoluir. E ele não condena as nossas quedas. Inclusive ele fala, você vai cair. E você tem que ter força de levantar. Até na oração, 6 horas na Rádio Rio de Janeiro, tem uma frase que fala também sobre isso. A gente cair. Se a gente fosse perfeito, nós não estaríamos aqui, encarnados, salvos, se estivéssemos em missão. Mas a gente está aqui para evoluir, porque a gente tem cada um de nós tem os seus problemas, as suas limitações. E a gente vai cair. A gente vai derrapar. Mas a gente tem que ser forte, perseverante e levantar. Tropeçar e menos tropeçar. Mas vamos levantar. Nós não somos condenados por isso. Que nós possamos nos visualizar onde a gente erra. Que isso também é importante. Por isso a questão da educação. Porque muitas das vezes, se a gente não estudar, não se educar, a gente não vai perceber que a gente errou. Que a gente vacilou. Que ali eu fiz um comentário que eu não devia. Aliás, isso é um grande mal que às vezes a gente nem percebe. Falar, comentar coisas desnecessárias de alguém, de situações. E muitas das vezes isso, hoje quando eu vejo, não vou falar. Então assim, eu pensei, mas muitas das vezes eu consigo visualizar, não é legal falar, porque a doutrina nos ensina isso. Né? Da gente falar e não vai ser bom, a gente vai estar caindo. E se a gente não estudar, não saber disso, a gente vai estar falando ou fazendo coisas sem a gente perceber que a gente está fazendo errado. Então a gente vai cair, a gente vai levantar. A gente pode levantar. Filosofiquei e tomei ciência. Importante falar, né? Característica do conhecimento filosófico. Crítico. Todas as informações devem ser profundamente analisadas e refletidas antes de serem levadas em consideração. É raciocinada, né? Porque não é jogada para a gente. Ele nos explica, nos ensina. A própria codificação, o livro dos espíritos e tudo mais, não pegou um espírito, o que é isso? Ah, tá bom. Então é isso, tomou verdade. Não, foram vários espíritos. E com as respostas, quando batiam, opa, é isso. Então, a crítica da filosofia é isso. Você pegar todas as informações, analisar, refletir, para levar em consideração. E o conhecimento filosófico utiliza-se da razão, mas dispensa a necessidade da verificação científica, visto que seus objetos de estudo são os próprios conceitos. A principal preocupação do conhecimento filosófico é questionar e encontrar respostas racionais para determinadas questões, mas não necessariamente comprovar algo. Né? Então é exatamente isso, é a fé raciocinada que o filosófico nos traz.
tomar ciência, tomar conhecimento. Né? Aqui nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual que conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. A gente sabe, né, o romper do homem velho, que é exatamente isso. Como é que a gente rompe com o homem velho? Primeiro, buscando o autoconhecimento. Buscando a transformação. A reforma íntima. Como é que você vai deixar no homem velho se você não se conhecer? Se você não sabe o que era errado? Na sua cabeça, ou na nossa cabeça, na minha cabeça. Não, mas fazer isso está certo. E quando você vai estudar, você vai ver, não, isso está errado. E aí você vai se transformar. Falo de vícios, de sentimentos ruins, como eu já falei, orgulho, inveja, ciúme. E aí você vai se transformar, você vai deixar as coisas ruins que você fazia, ou como você sentia. Cada um tem os seus problemas, vícios, drogas, bebidas, sexo e tudo mais. E a gente, quando a gente rompe com o homem velho, né, a gente vai estar buscando o ideal da gente estar aqui encarnado. Porque qual é o motivo da gente estar aqui encarnado? É evoluir. Se a gente não deixar o homem velho, a gente não vai estar evoluindo. Para trás a gente não vai andar. No máximo a gente fica estagnado, né? Paradinho. Para trás a gente não anda. Eu tenho um comentário esse dia falando, não, igual Siri. Não, Siri não anda para trás, Siri anda para o lado. Né? Então, é igual Siri, tem que ficar ali, para o lado. Mas a ideia de estar encarnado é exatamente evoluir. E é romper com o homem velho. E através disso, progredir moralmente. Para que a gente possa alcançar os momentos felizes. Então, a gente está num período, né, da transição. E a gente tem que romper com essas coisas. As coisas materiais, tem uma música do Roberto Carlos, né? Tudo que eu gosto é imoral, é ilegal e engorda. Lembrei sozinho. E engorda. E aí a gente tem que saber o que é imoral, o que é ilegal. Engordar até tudo bem. Mas a gente também tem que tomar cuidado. Porque o nosso corpo, a gente tem que cuidar do nosso corpo também. O André Luiz, inclusive, desencarnou, né? No suicídio indireto, porque ele não cuidou do corpo. Ele ficou lá se usando o amombral por conta disso, que foi tomado como suicídio, porque ele não cuidou do seu corpo. Então a gente também tem, engorda não, está liberado. Não, a gente tem que cuidar do nosso corpo. O Espiritismo nos ensina que somos criados todos na mesma condição e progredimos moralmente de acordo com as escolhas e práticas que fazemos em nossas diversas reencarnações. É o famoso, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. E muitos são chamados, não é isso? Mas eu lembro, pelos cursos que a gente faz, né, pelas palestras, os cursos, a gente olhar para trás assim, pô, o curso, cadê fulano, cadê ciclano, cadê beltrano? Depois volta, ou não. Outros ficam, né? Outros estão, que continuam. Mas é a máxima também, né? Cada um tem o seu tempo. Um está hoje, amanhã volta e tudo mais. E, na verdade, como a gente já mencionou lá no início, né? Quando se reconhece o verdadeiro espírita, que é a sua transformação moral, também está aí. E que ele diz o quê? Abandonar nossas más tendências, nossas convivências e hábitos do passado. Devemos nos livrar de tudo quanto possa nos impedir de evoluir, utilizando da fé raciocinada,
e não aceitando tudo que nos impõe. Como antigamente as religiões eram assim, é isso porque é isso, porque Deus quer, e não. Aqui te explica e tudo mais. E exatamente é isso, né? Abandonando nossas más tendências e a transformação moral. Jesus, sem dúvida, foi um grande professor. Seus ensinamentos nos proporcionam essa reconstrução do homem velho e primitivo para o homem novo e regenerado. E Jesus ele não falou para a gente, né? Está aqui o Evangelho. Ele viveu o Evangelho. Ele foi. Aliás, a nossa cola, né? Nosso modelo é o Evangelho. Está tudo ali. Está tudo ali. Do que a gente tem que fazer. É difícil? Pra caramba. Mas a gente tem que lutar, conhecer e buscar isso. E como é que a gente faz para buscar essa transformação, essa construção do auto-reconhecimento, para a gente fazer essa reforma íntima, para a gente deixar esse homem velho para trás? Tem uma pessoa que passou aqui na Terra e deu esse ensinamento para a gente. Para iniciar essa tarefa, observamos o exemplo de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que a mim precisava reformar. Ou seja, quando a gente deitar a nossa cabecinha no travesseiro, a gente pensar o dia. O que eu fiz hoje? É simples, né? Confesso que é difícil. Então a gente é atribulado, trabalho, quem tem filho pequeno, botar para dormir, orar, fica lá, aí sai, ainda atenção à esposa, trabalho, faz isso, faz aquilo, do lar, limpar a casa, quem tem que trabalhar, acordar cedo, doido para deitar ali, ver uma série, ver uma televisão, fazer um estudo, um YouTubezinho. Eu adoro fazer palestras, cursos, eu faço a peça, e às vezes a gente esquece. Mas olha que forma simples, gente. A gente botar nossa cabeça, de novo. Botar nossa cabeça no travesseiro e pensar no dia. Ih, rapaz, eu errei. No trânsito, eu botei aquela mão para fora, dei aquela reclamada. São coisas que cada um de nós, todos nós, podemos fazer coisas simples e às vezes a gente nem percebe. O do trânsito, quem falou isso numa palestra foi a Haroldo Dutra Dias, né? Vai falar assim, mas isso é um outro. Lembrei, mas é assim. Tá certo. E ele falou isso, pelo menos no trânsito, ele brigou, e o filho dele, você viu? E no filho dele fala, chama a atenção dele. Gente, e a gente olha aquele cara e fala, nossa, esse é um modelo que a gente tem que seguir, né? Somos humanos, cada um de nós. É uma resposta que a gente pode dar, é um ato, é um pensamento. Então a gente, buscando isso, deitando, o Santo Agostinho falava isso, botava a cabeça no travesseiro, passava o dia. Mas a gente pode fazer isso o tempo inteiro. Pode ser na hora do almoço, ou no cada ato que a gente faz. Fica aí a bola, fica aí a dica. Olha a hora. Você começou um pouquinho depois, mas... Vamos adiantar. Depois de muitas e muitas... Olha, eu perdi completamente, nem olhei para o relógio, perdão. Depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei, a casa quando santa é, aqui a gente já falou também, né? Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas. A gente falou sobre isso também, sobre o posto de emergência e o hospital de almas. Para os encarnados, cada um de nós que estamos aqui, e para os desencarnados que são trazidos aqui também, para os tratamentos, para que ouçam as palestras, para os cursos e tudo mais. O hospital físico a gente vê, mas existe também, né, no mundo espiritual.
que todos são trazidos, os desencarnados. E os transcendentes traumas, né, que transcendem, está além do nosso conhecimento concreto. São traumas que a gente não lembra ainda bem. São coisas que a gente traz do porquê, muitas das vezes, a gente está passando pelo que a gente passa, onde a gente vive onde a gente vive, e a gente convive com quem a gente convive. Muitas das vezes, né, até o nosso irmão, o nosso pai, o nosso filho, etc. Frente de serviços, porque como a gente já falou, que é uma casa espírita, quantas frentes de serviço nós temos aqui que a gente ajuda, né? Que a gente faz? Né? Bolsas, remédios, alimentos e tudo mais. Essa parte eu gosto muito. Eu fiz amigo do peito, pessoas com quem posso contar. Quantas amizades a gente faz, né? Que a gente leva para a vida, como se diz, né? Muitas das vezes a gente, por exemplo, o Carlinhos Conceição mesmo ele está morando em outro estado, né? Mas ele tem um contato, ele fala do carinho de todos aqui, mencionou da Casa Magdala nessa live que eu vi, falou uma Casa de Fonseca. Leôncio. Onde ele começou? Ele fala, inclusive menciona sobre essa palestra. Aí a gente vai falar sobre o atendimento fraterno, o culto do Evangelho do Lar. O atendimento fraterno eu já mencionei, né? Que a gente já falou sobre... não, eu mencionei? O atendimento fraterno que é uma caridade que a gente faz também, que é a gente atender o próximo, ouvir o próximo, a gente ajudar, né, o próximo. E culto do Evangelho do Lar. Alguém não conhece o culto do Evangelho do Lar? Alguém que não seja lá? Todos, né, conhecem a importância do culto do Evangelho do Lar, proteger a nossa casa e a nós mesmos. Né? Só uma passagem rápida, não lembro se foi palestra ou um livro que eu li. Os espíritos estavam perguntando por que aquela casa tinha uma luz e os espíritos que estavam passando não entravam, não iam naquela casa. Porque aquela casa era feito um culto do Evangelho do Lar, então muitos espíritos não tinham força para entrar, para ver, porque era uma casa protegida. Então, olha a importância, né, do culto do Evangelho do Lar. É uma oficina de Jesus. Essa parte aqui, chorei cantando, não sei porquê, não sei. Quando ele chegou, ele conta a história, né? Não, dele, mas eu estou falando de mim aqui agora, né? Eu sempre pensava, né? Mas e exatamente isso. Quantas pessoas não choram, né? Às vezes um dia sim, um dia não. Outra vez que eu cantei, eu não chorei, hoje aqui já deu uma rateada, né? Chorei cantando, quanta luz, e quanta luz mesmo tem, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, tá vendo? A gente vai cair, a gente cai. Mas a gente vai se fortalecer na fé. A gente vai se religar. E a casa, quando ela é santa, ela é posto de emergência, hospital de almas, tirando todas as dores, dos transcendentes traumas que a gente traz, frente de serviço, a todos levantam. Pronto atendimento de Deus. A todos levantam. Porque a quem ajuda, aos tarefeiros e aos assistidos também. Isso é importante, né? Porque às vezes quando a gente se doa e etc. Porque a gente é igual aquela coisa do sentimento, quando a gente emite amor ou a raiva, sai daqui para a pessoa. Então se você emite raiva, está aqui dentro primeiro. É você o primeiro a ser prejudicado. E quando você emite um amor, está aqui, você é o primeiro a ser favorecido. Muito obrigado. Perdão pelo avançar. Passou tão rápido que eu nem percebi. Peço desculpas. E que a gente possa lembrar, nem que seja uma palavra, uma frase, ou algo do que foi falado aqui. Muito obrigado. Muita paz para todos nós.
Senhor, agradecemos mais esta vez, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, pelas reflexões que nos são trazidas pela espiritualidade, das orientações. E realmente, Senhor, é o que pedimos sempre, a sua proteção, o seu amparo, a espiritualidade amiga, que coordena o trabalho de todas as casas religiosas, porque realmente todas as casas são santas, na medida que o homem ali frequente e desenvolva um trabalho de coração, e que possa não só pensar na sua própria evolução, mas na ajuda que possa oferecer àqueles que ali estejam, independente de doutrinas que abracem. Mas nós sabemos que o Pai é um só. Deus, nosso Pai amoroso e bom, e que nos oferece todas as oportunidades que temos tido para a nossa evolução. Por isso, Senhor, mesmo aqueles que ficam distantes de Ti, como diz, que repetimos sempre da palavra do Evangelho do Apóstolo João, são as pessoas que estão distantes de Deus, que não veem e por isso cometem o mal. Mas Deus os vê e continua a envolver e a mandar mais oportunidades para um despertamento nas suas existências. Por isso, Senhor, que possa ser levado daqui as melhores vibrações para atender aos casos de maior dificuldade para o homem, e que a espiritualidade amiga encontre em cada um de nós o nosso melhor pensamento, a nossa melhor vibração, para todos que estão passando por momentos tão difíceis nas suas vidas. Que assim possa ser, Senhor. Abençoe esta nossa casa, essa nossa casa santa, que nos oferece o trabalho, a orientação e inúmeras oportunidades dos reencontros e dos encontros com novos amigos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Gente, eu posso falar uma coisa? Certo. Olha só, a divulgação da doutrina também passa